Irã e Rússia preparam um armadilho para o Ocidente na Palestina por Pepe Escobar. A parceria estratégica entre Rússia e o Irã com a China nos bastidores está preparando uma armadilha elaborada com toques de Sun Tzu para o hegemon na Ásia Ocidental. Além de Israel, não há nenhuma entidade no planeta capaz de desviar o foco em um piscar de olhos do que o espetacular desastre do Ocidente na Ucrânia. Os belicistas encarregados da política externa dos Estados Unidos, que não são exatamente bismarckianos, acreditam que se o projeto Ucrânia é inatingível, o projeto Solução Final na Palestina pode ser uma moleza, limpeza étnica. Um cenário mais plausível, no entanto, é que Irã e Rússia, e o novo eixo do mal, Rússia, China e Irã, tem tudo o que é necessário para arrastar o hegemon para um segundo atoleiro. É tudo uma questão de usar a própria reviravolta descoordenada do inimigo para desequilibrar e desorientá-lo até o esquecimento. O pensamento ilusório da Casa Branca de que as guerras eternas na Ucrânia e em Israel estão inscritas no mesmo impulso grandioso da democracia, entre aspas, e são essenciais para os interesses nacionais dos Estados Unidos, já saiu pela culatra, até mesmo na opinião pública americana. Isso não impede que gritos e sussurros ao longo de Beltway revelem que os neoconservadores americanos aliados de Israel estão aumentando o ritmo para provocar o Irã por meio de uma proverbial bandeira falsa que levaria a um ataque americano. Esse cenário de Armagedon se encaixa perfeitamente na psicopatia bíblica do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os vassalos seriam forçados a obedecer docilmente. Os chefes de Estado da OTAN fizeram uma visita rápida a Israel para demonstrar seu apoio incondicional a Tel Aviv, incluindo Kyriakos Mitsotakis da Grécia, Giorgia Meloni da Itália, Rishi Sunak da Grã-Bretanha, Olaf Scholz da Alemanha, o senil hospedado na Casa Branca e seu Emmanuel Macron na França, vingando um século de humilhação árabe. Até o momento, o movimento de resistência libanês e Hezbollah tem demonstrado extraordinária moderação ao não morder nenhum isco. O Hezbollah apoia a resistência palestina como um todo e até alguns anos atrás tinha sérios problemas com o Hamas, com o qual entrou em conflito na Síria. O Hamas, aliás, embora parcialmente financiado pelo Irã, não é dirigido pelo Irã. Por mais que tenha apoio à causa palestina, os grupos de resistência palestina tomam suas próprias decisões. A grande novidade é que todos esses problemas estão se dissolvendo. Tanto Hamas quanto a Jihad Islâmica Palestina foram ao Líbano para visitar pessoalmente o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, nesta semana. Isso demonstra a unidade de propósito, ou o que o eixo de resistência na região chama de unidade de frentes. Ainda mais reveladora foi a visita do Hamas a Moscou nesta semana, que foi recebida com a fúria impotente israelense. A delegação do Hamas foi chefiada por um membro de seu Politburo, Abu Marzouk, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri. Veio especialmente de Teherã e se encontrou com dois dos principais representantes dos ministros das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, Sergei Ryabakov e Mikhail Galuzin. Isso significa que o Hamas, o Irã e a Rússia estão negociando na mesma mesa. O Hamas conclamou os milhões de palestinos na diáspora, bem como todo o mundo árabe e todas as terras do Islã, a se unirem. Lenta, mas seguramente, um padrão pode ser discernido. O mundo árabe e grandes faixas do Islã poderiam estar prestes a se unir de forma significativa para vingar seu próprio século de humilhação, como os chineses fizeram após a Segunda Guerra Mundial com Mao Zedong e Deng Xiaoping? Pergunta. Pequim, por meio de sua diplomacia refinada, certamente está sugerindo isso aos principais participantes, mesmo antes da aproximação inovadora entre Irã e Arábia Saudita, mediada pela Rússia e a China no início deste ano. Isso, por si só, não impediria a obsessão perpétua dos neoconservadores dos Estados Unidos de bombardear a infraestrutura essencial do Irã,
com um valor menor do que zero quando se trata de ciência militar. Esses neoconservadores ignoram como a retaliação iraniana atingiria com precisão toda e qualquer base dos Estados Unidos no Iraque e na Síria, sendo o Golfo Pérsico um caso em aberto. O inigualável analista militar russo Andrei Martyanov mostrou o que poderia acontecer com aquelas banheiras de ferro americano caras no Mediterrâneo Oriental, no caso de um ataque do Irã ameaçado por Israel. Além disso, há pelo menos 1.000 soldados americanos no norte da Síria roubando o petróleo do país, que também se tornaria um alvo imediato. Ali Fadavi, vice-comandante-chefe das Forças Armadas do Irã, foi direto ao ponto. Temos tecnologias no campo militar que ninguém conhece e os americanos saberão quando a usarmos. A deixa para os mísseis fatais hipersônicos iranianos, primos do Kinzhal e do DF-27, que viajam a Mach 15 e são capazes de atingir qualquer alvo em Israel em 400 segundos. E acrescente a isso a sofisticada guerra eletrônica russa, como foi confirmado em Moscou há 6 meses, quando se trata de interconexão militar, os iranianos disseram aos russos na mesma mesa: o que você precisar é só pedir. O mesmo se aplica vice-versa, porque o inimigo é o mesmo. Tudo gira em torno do Estreito de Hormuz. O cerne da questão em qualquer estratégia entre Rússia e Irã é o Estreito de Hormuz, por onde transita pelo menos 20% do petróleo mundial, cerca de 17 milhões de barris por dia, e 18% do gás natural liquefeito GNL, o que equivale a pelo menos 3,5 milhões de pés cúbicos por dia. O Irã é capaz de bloquear o Estreito de Hormuz em um piscar de olhos. Para começar, isso seria uma espécie de retribuição de justiça poética para Israel, que pretende engolir ilegalmente todo o gás natural descoberto no offshore de Gaza, no valor de muitos milhões de dólares. Esse é, aliás, um dos principais motivos para a limpeza étnica na Palestina. No entanto, o verdadeiro negócio será derrubar a estrutura de derivativos de 618 milhões de milhões criados pela Wall Street, conforme confirmado há anos por analistas do Goldman Sachs e do JP Morgan, bem como traders independentes de energia do Golfo Pérsico. Portanto, quando a coisa aperta, e muito além da defesa da Palestina e num cenário de guerra total, não apenas a Rússia e o Irã, mas também os principais participantes do mundo árabe que estão prestes a se tornar membros do BRICS 11, como a Arábia Saudita e o Emirados Árabes Unidos, têm o que é preciso para derrubar o sistema financeiro dos Estados Unidos a qualquer momento. Como um antigo membro do alto escalão do Deep State, agora em atividade na Europa Central, enfatiza: as nações islâmicas têm a vantagem econômica. Elas podem explodir o sistema financeiro internacional cortando o petróleo. Elas não precisam disparar um único tiro. O Irã e a Arábia Saudita estão se alinhando. A crise de 2008 levou 29 milhões de dólares para ser resolvida, mas esta, caso aconteça, não poderá ser resolvida nem mesmo com 100 milhões de dólares de instrumentos fiduciários. Como os comerciantes do Golfo Pérsico me disseram, um cenário possível é a OPEP começar a sancionar a Europa, primeiro a partir do Kuwait e depois se espalhar de um país da OPEP para outro e para todos os países que estão tratando o mundo muçulmano como inimigos e como bucho de canhão. O primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani, já alertou que o fornecimento de petróleo aos mercados ocidentais poderia ser adiado devido ao que Israel está fazendo em Gaza. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, já pediu oficialmente um embargo total de petróleo e gás por parte dos países islâmicos contra as nações essencialmente vassalos da OTAN que apoiam Israel. Portanto, os sionistas cristãos dos Estados Unidos, aliados ao trunfo nipon Netanyahu, que ameaçam atacar o Irã, têm o potencial de derrubar todo o sistema financeiro mundial. A guerra eterna contra a Síria, reencenada sob o vulcão atual, a parceria estratégica Rússia-China tem sido extremamente cautelosa. Para o mundo exterior, sua posição oficial mútua é recusar-se a tomar partido da Palestina ou de Israel, pedir um cessar-fogo por motivos humanitários, pedir uma solução de 2 estados e respeitar o direito internacional. Todas as suas iniciativas na ONU foram devidamente sabotadas pelo hegemon. Até o momento, Washington recusou o sinal verde para a invasão terrestre israelense em Gaza. O principal motivo é a prioridade imediata dos Estados Unidos.
ganhar algum tempo para expandir a guerra para a Síria, acusada de ser o principal ponto de trânsito de armas iranianas para o Hezbollah. Isso também serve para reabrir a mesma velha frente de guerra contra a Rússia. Não há ilusões em Moscou. O aparato de inteligência sabe muito bem que agentes israelenses do Mossad aconselharam Kiev, enquanto Tel Aviv fornecia armas à Ucrânia sob forte pressão dos Estados Unidos. Isso enfureceu os Silovik e pode ter sido um erro israelense fatal. Os neoconservadores, por sua vez, não param. Eles estão promovendo uma ameaça paralela. Se o Hezbollah atacar Israel com algo mais do que alguns foguetes esparsos, o que simplesmente acontecerá? A base aérea russa de Remin, em Latakia, será eliminada como um aviso ao Irã. Isso não se qualifica nem mesmo como uma brincadeira de criança da caixa de areia. Após os ataques israelenses em série contra os aeroportos civis de Damasco e Alepo, Moscou nem pestanejou antes de oferecer suas instalações de Remin à Síria, com autorização para voos de carga da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. De acordo com algumas fontes de inteligências russas, Netanyahu não terá exatamente um desejo de morte ao bombardear uma base aérea russa totalmente A2AD, anti-acesso e negação de área. Moscou também vê claramente o que aquelas banheiras de ferro caras americanas no Mediterrâneo Oriental podem estar fazendo. A resposta tem sido rápida. Os MiG-31KS estão patrulhando o espaço aéreo neutro sobre o Mar Negro 24 horas por dia, 7 dias por semana, equipados com quinzaus hipersônicos que levariam apenas 6 minutos para visitar o Mediterrâneo. Em meio a toda essa loucura em Yukon, com o Pentágono enviando uma formidável variedade de armamentos e recursos não revelados para o Mediterrâneo Oriental, seja o Hezbollah, a Síria, o Irã, a Rússia ou todos os anteriores, tanto a China quanto a Coreia do Norte, parte do novo eixo do mal, entre aspas, inventado pelos americanos, indicaram que não serão meros espectadores. A Marinha Chinesa está, para todos os efeitos práticos, protegendo o Irã à distância. No entanto, uma declaração do primeiro-ministro Li Qiang foi ainda mais contundente, algo incomum e raro na diplomacia chinesa. A China continuará a apoiar firmemente o Irã na salvaguarda de sua soberania nacional, integridade territorial e dignidade nacional, e se oporá fortemente a qualquer forças externas que interfiram nos assuntos internos do Irã. Não se esqueça de que a China e o Irã estão ligados por uma parceria estratégica abrangente. Enquanto isso, o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin reforçou a parceria estratégica Rússia-Irã em uma reunião com o primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Mokbeh. Lembre-se daqueles comedores de arroz da Coreia. As milícias pró-Irã em todo o eixo da resistência estão mantendo um grau cuidadosamente moderado de confronto contra Israel, próximo a um ataque e fuga de guerrilheiros. Elas ainda não se envolveram em ataques maciços, mas todas as apostas estão canceladas se Israel invadir Gaza. Está claro que o mundo árabe, apesar de todas as suas enormes contradições internas, simplesmente não tolerará o massacre de civis. Sem rodeios, na atual conjuntura incendiária, o hegemon encontrou a saída de sua humilhação do projeto Ucrânia. Eles acreditam erroneamente que a mesma velha guerra eterna reacendida na Ásia Ocidental pode ser modulada à vontade. E se duas guerras se transformarem em um imenso albatroz político, como acontecerá? O que mais? De novo, pergunta. Eles simplesmente iniciarão uma nova guerra no Indo-Pacífico. Nada disso engana a Rússia e o Irã, que monitoram friamente o hegemon, que se agita e se revira a cada passo do caminho. É esclarecedor lembrar o que Malcolm X já estava prevendo em 1964. Alguns comedores de arroz o expulsaram da Coreia. Sim, eles os expulsaram da Coreia. Os comedores de arroz, com nada além de tênis de ginástica, um rifle e uma tigela de arroz, pegaram com seus tanques, seu Nepal e todas as outras ações que eles supostamente tinham e o levaram para o outro lado do Yalu. Por quê? Porque o dia em que ele pode vencer em terra já passou. Irã e Rússia preparam uma armadilha para o ocidente da Palestina, por Pepes Escobar.